Sejam todos muito bem-vindos a uma semana muito especial do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, que muitos conhecem por Cantinho de Jesus e poucas pessoas conhecem o verdadeiro nome. É Centro Espírita Manuel Maria da Silva. E tem como patrono este irmão, Manuel, que na sua última existência foi um sacerdote católico. Estamos iniciando as comemorações de mais um aniversário, 74 anos. 74 anos que fora registrado a casa, no dia 17 de agosto de 1949. Um bom tempinho. Mas segundo as informações de alguns amigos espirituais, a casa, ela iniciou bem antes, através de um culto do Evangelho no Lar, na casa de uma irmã, e a partir deste culto, as lições, os ensinamentos foram tomando corpo, as pessoas foram se agregando e viu-se a necessidade, então, de estender este culto a outros corações e a um outro espaço maior. E daí nasceu, então, esta casa, que no seu início era feita realmente em um espaço bem pequeno. Daí, quando as pessoas chegavam, falavam assim, nossa, mas aqui é um cantinho mesmo. E aí alguém disse, de Jesus. E ficou, Cantinho de Jesus. Então nós estamos dando boas-vindas a todos os nossos irmãos, o coral Glax, que gentilmente, mais uma vez, cede para nós, com muito brilhantismo, estar aqui. Uma honra muito grande para nós, o Cantinho. Nós sempre contamos com os corais, em especial o Glax. Já participou conosco inúmeras vezes e espero que participem mais, tá? Espero que todos aqui cheguem aos 80 anos. Vamos fazer uma festa de arromba. É ou não é? E agradecer imensamente, de antemão, nosso irmão Antônio Pina, amigo, que vai fazer as reflexões da noite da obra Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Como todos sabem, o tema central é as obras de André Luiz. Não dá para falar de todas, mas algumas nós as colocamos aqui, Nosso Lar, No Mundo Maior, Missionários da Luz, Ação e Reação, Libertação e Os Mensageiros. Temos a foto ali do Chico. Não sabemos se aquela foto é de André Luiz, mas fica a referência para nós, ok? Nós vamos, antes de fazer a nossa prece, de fazermos uma pequena leitura de uma frase pequenina que extraímos da obra Nosso Lar, eu gostaria de convidar primeiramente o coral para abrilhantar a noite. Vocês vão cantar. Ó Deus, a ti viemos te adorar, trazendo humildemente o nosso amor, e para as esperanças renovar, como renova o sol as flores, na primavera as flores sagradas, puras perfumas do Deus que fazes estas rosas, sagrado faze o nosso amor.
protege nossa união. É símbolo eternal de puro amor. Tu fonte de alegria e devoção, livra essas vidas de temores. Voltou, veio os vivos a flor perfeita luz de Deus, do Deus que aperfeiçoaste os lírios, perfeito fosse o nosso amor. Ave Maria do Marcos Viana. Cheia de graça, Deus é contigo, bendita entre as mulheres, bendito é o fruto Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre amor da Quem? Primeiramente, sobre os anciãos, vamos Ave Maria do Marcos Viana. E agora, quem? O João Cabete. Quem criou o sol e a terra, as estrelas e o luar? Quem criou a imensidão do azul do céu e o mar? O poema das cascatas, o cantar dos passarinhos, a magia das matas e a ternura dos rios. Quem criou tanta beleza, o esplendor da natureza, o sorriso
berço da criança, suave luz da esperança. E as flores perfumadas que eles sejam no jardim, o sorrir das alvoradas e a crença que vive em mim. Oh, quem criou o universo tão sublime, a sinfonia do amor que exprime hinos de paz e de harmonia. Que apoteose crepuscular, a vida a cantar em vibrações de alegria. Deus. Jesus, silêncio da prece, meus irmãos, a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, ajudai-nos, Senhor, precisar do amor e sentir tua presença envolver os corações. Por isso, vem Jesus, em ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. O título, a preleção da ministra. Essa fala da ministra veneranda. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Com essa lição, nós vamos serenar os nossos corações e agradecer imensamente a Jesus, nosso Mestre e Senhor, que Ele permita que possamos ter
como já o temos, uma noite de paz, que essa paz possa nos envolver, que saibamos conservá-la conosco por toda a semana, em especial, nessa comemoração de mais um ano de atividades do Teu Evangelho, Senhor, à luz da doutrina dos Espíritos, e Teu amor a todos presentes, encarnados, desencarnados, envolva. E diante da prece dos nossos irmãos e amigos desta casa, tem nos ensinado, saibamos antes de tudo agradecê-lo por tudo que recebemos e vos rogar que a tua luz direcione os trabalhos de toda a semana dessas comemorações dessa casa que nos acolhe. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está, nós estando com Jesus, para nós ninguém estará, e assim o seja. Nós vamos convidar o nosso irmão Antônio Pina, que fará para nós o primeiro estudo das comemorações. Seja bem-vindo, Antônio. Todos queremos dizer da alegria que toma conta do nosso coração por aqui estarmos honrosamente convidados pelo Elano, pela Jaqueline, para falar sobre a obra Nosso Lar. E estamos muito felizes porque, como o Elano colocou, há muito tempo nós acompanhamos a trajetória da casa e somos de uma casa irmã do bairro Santa Terezinha, chamada Fraternidade Espiritual Cristã Obreiros da Vida Eterna, FECOV, como ela é conhecida. E vamos então iniciar a nossa fala. Nós vamos dividir o nosso trabalho em 4 partes. Na primeira parte, nós vamos contextualizar o livro. Na segunda parte, nós vamos falar do plano espiritual. Na terceira parte, nós vamos falar das colônias espirituais. E na quarta parte, nós vamos falar da colônia Nosso Lar. Elano, a participação do público é permitida, né? Sim, né? Aqueles de vocês... Pode ser o microfone. O pessoal lá atrás mesmo. Tá. Vocês ouviram bem aí? Atrás? Elano, parece que está dando para ouvir bem. Tá. Se vocês não estiverem ouvindo bem, é só vocês darem um sinal para mim que eu aumento o volume. Pois bem, nós vamos então, cumprindo o nosso prometido, nós vamos falar primeiro da contextualização do livro. Esse livro foi escrito em 1943 e dado para a edição em 1944, coincidentemente a data do meu nascimento. Pois bem, essa obra foi uma obra de uma repercussão muito grande, porque não só os espíritas, mas como os outros religiosos, nós tínhamos, apesar do grande conhecimento que a doutrina espírita trouxe para nós, mas nós não tínhamos uma ideia muito clara do mundo espiritual. Nós tínhamos uma ideia mais firmada nos aspectos morais que a doutrina espírita desdobrava para nós e também muitas informações do plano espiritual. E isso é tão verdade
que anteriormente ao Nosso Lar, a Ivone Pereira do Amaral, uma médium de alta credibilidade no meio espírita, ela havia escrito o livro Memórias de um Suicida, que contava a saga do espírito Camilo Castelo Branco, que se suicidou. Esse livro foi escrito em 1938 e trazia informações muito detalhadas do plano espiritual, tais quais as que o André Luiz nos traz, não só no Nosso Lar, mas na obra toda dele. Pois bem, esse livro ficou esperando a edição 20 anos. Ele foi editado em 1958. E quando o Chico trouxe a obra Nosso Lar, iniciando a série A Vida no Plano Espiritual, a FEB entendeu então que o movimento espírita já estava maduro para receber as informações que o André Luiz estava trazendo para nós. E assim foi. O livro veio a público em 1944 e, em 1910, ele foi transformado em filme, o filme Nosso Lar. Esse filme foi um sucesso extraordinário de bilheteria. Nos 10 primeiros dias de exibição, ele levou aos cinemas 1,6 milhão de pessoas. E ele já trouxe aos cinemas cerca de 4 milhões de pessoas. Pois bem, nessa época, o livro, em 2010, ele havia alcançado a tiragem de 2.000 exemplares. E segundo cálculos estatísticos, esse livro teria atingido 16 milhões de leitores, em 10 idiomas, entre os quais japonês, francês, inglês, alemão e outros. Então, essa obra, pelo fato de ela ter sido escrita mais ou menos próximo do final da guerra, encontrou o mundo num estado de angústia, porque a guerra foi uma tragédia. Podemos dizer que a maior tragédia da história da humanidade foi essa Segunda Guerra. E pelo menos para nós espíritas brasileiros, esse livro trouxe uma mensagem extraordinária, que nós vamos refletir sobre ela ao longo do nosso trabalho. Antes do André Luiz, outros médiuns já haviam trazido, a exemplo da Ivone, outros médiuns já haviam trazido informações detalhadas do plano espiritual. Mas essas informações eram muito circunscritas, elas não eram tão abertas e universalizadas como foi o Nosso Lar. Então nós trouxemos aqui que o Swedenborg um médium sueco, era engenheiro, muito ligado à ciência. O Swedenborg trouxe, no século XVII, informações muito detalhadas do plano espiritual, mais ou menos semelhante às que o André Luiz nos trouxe, não só em um, mas nos 16 livros da série. Também houve uma obra que trouxe informações muito detalhadas do plano espiritual do reverendo Vale Owen. Essa obra é de 1913. E o próprio Emmanuel, na apresentação do Nosso Lar, ele diz que o André Luiz não estava inovando. Mas com a obra Nosso Lar, o André Luiz universalizou o conhecimento do plano espiritual. E até para nós espíritas, ele trouxe informações muito detalhadas, porque, como nós dissemos anteriormente, a FEB não publicou quando foi escrito o livro Memórias de um Suicida. Então, esse livro
a série André Luiz, ela universalizou o conhecimento do plano espiritual. Eu esqueci de dizer, não, já falei, já falei. Além de ter inspirado o filme Nosso Lar, a obra, o livro, ele inspirou 2 versões da novela Viagem. Muitos de vocês aqui talvez viram essa novela. E essa novela, ela foi inicialmente levada pela TV Tupi e posteriormente ela foi levada pela Globo. Na Tupi foi em 75 e na Globo foi em 1994. E agora, recentemente, né, no Globoplay, essa novela está sendo apresentada. Nós, inclusive, vimos essa novela recentemente e uma beleza. Na primeira versão, a gente soube que ela teve a coordenação doutrinária de um grande espírita que foi o Herculano Pires, um dos maiores filósofos espíritas do nosso movimento. Então, essa novela, com a edição do livro, nos moldes em que nós colocamos, ela alcançou e alcança ainda, porque nós não tivemos acesso, buscamos na internet, mas não conseguimos. Em 2023, quantas tiragens havia do Nosso Lar, quantas pessoas haviam visto o filme. Nós trouxemos, então, esses dados de 2010. E muitas instituições espíritas também foram criadas com fundamento nas obras do André Luiz. Não só instituições espíritas, porque acontece um fenômeno muito interessante, certamente era previsto pela espiritualidade, porque muitos religiosos, especialmente os religiosos não dogmáticos, eles leem as obras espíritas e eles se orientam também por essas obras, que é muito bom, porque a grande proposta do Espiritismo foi trazer para a humanidade o Evangelho de Jesus numa roupagem, vamos dizer, ocidentalizada, porque o Evangelho foi escrito e os livros sagrados foram escritos para um povo muito diferente do nosso povo. Nós, os ocidentais, somos muito ligados à razão. Os orientais são ligados ao sentimento, eles são ligados a símbolos, alegorias. Então, qual que é a proposta do movimento espírita? Trazer para nós ocidentais uma visão mais compreensível para nós da beleza do Evangelho de Jesus. E assim foi feito pelo Kardec, né, nas 5 obras básicas. Depois, nós tivemos um desdobramento do Espiritismo em toda a obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E, para finalizar esse bloco, nós vamos só dizer que o André Luiz foi o médico Carlos Chagas, foi um sanitarista do Rio de Janeiro. Inclusive, a bactéria que dá origem à doença de Chagas foi chamada Trypanosoma cruzi, em homenagem a um grande amigo dele, que era Oswaldo Cruz, que foi também um vulto muito eminente das ciências nacionais. O André Luiz, nessa obra, no desdobrar dos 16 livros dele, ele traz muitas informações que a ciência agora ela está chegando. E um grande pesquisador nessa área é o nosso Décio Iandoli, que é um conferencista, é um médico e um estudioso das obras do André Luiz. Ele, então, faz muitas descobertas, muitas ligações entre o que o André Luiz falou em 1943, deu a público, e as descobertas da ciência de hoje. E nós vemos hoje que nós estamos vivendo, o livro foi escrito em 43, depois da 57,
com 2077, com 3, mais ou menos 80 anos de publicação, nós estamos vendo inventos, equipamentos que já estavam descritos pelo André Luiz 70 anos atrás. Então, é um livro que descortinou o mundo espiritual para nós espíritas e para a comunidade não espírita e nos informou a respeito do que nós seremos daqui a um tempo. Porque, vejam bem, nós estamos atravessando um período entre o mundo de regeneração, um período de transição entre o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. E muitos de vocês aqui da plateia, inclusive os desencarnados, né? Eles vão estar aqui no planeta encarnados, no caso de vocês, eu vou até me colocar também, no meu caso, né? Assim espero que Deus me conceda essa graça, nós vamos estar aqui quando o planeta entrar em regeneração. Porque o Emmanuel coloca no livro Plantão de Respostas que em 2057 o planeta Terra já será um planeta regenerado. E como aqueles de nós que já estamos de cabelos brancos, alguns até sem cabelo e tudo, nós alcançaremos, muitos de nós aqui, dado o avanço que a medicina vai ter nessas décadas seguintes, nós alcançaremos, eu pelo menos tenho esperança de alcançar a regeneração encarnado, inclusive aqui no planeta, né? Então, nós alcançaremos. Então, esse momento da nossa encarnação específico é um momento muito importante e nós temos que aproveitar esse momento com todo o manancial de informações e de estímulos que a doutrina espírita nos traz para a nossa evolução, para o nosso engrandecimento espiritual. Nós temos que trabalhar para nós pegarmos o bonde da regeneração. E esperamos, né, que vamos nos encontrar no mundo regenerado, encarnados, daqui a uns 30 e poucos anos. Pois bem, nós agora, obedecendo ao nosso esquema, nós vamos falar um pouco sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual, para os não espíritas, e até, de uma certa forma, como nós colocamos para os espíritas, ele não tinha uma configuração assim muito clara, ele não tinha uma configuração assim, vamos chamar, muito palpável. O mundo espiritual, especialmente para os não espíritas, era algo assim muito diáfano, era algo muito difuso. O André Luiz veio nos trazer o mundo espiritual com uma concretude assombradora. Porque quem leu, especialmente Nosso Lar, depois Os Mensageiros, depois Obreiros da Vida Eterna, há descrições minuciosas do plano espiritual, do seu relevo, das pessoas que habitam esse plano espiritual. Então, nós temos, o André Luiz nos trouxe informações muito detalhadas. E eu achei interessante compartilhar aqui com vocês algumas dessas observações. É claro que muitos aqui já leram os livros do André Luiz, já tiveram conhecimento, né? Mas pode ser que alguém não tenha ainda, especialmente os nossos irmãos encarnados que com certeza estão aqui e com certeza estão sendo apresentados nesse momento a obra do André Luiz. Pois bem, no plano espiritual existem montanhas, existem rios, existem edificações, existem animais, existem árvores, ou seja, o que tem lá, nós temos aqui de uma maneira mais apagada. Mas não é tão apagada assim, porque nas camadas mais baixas do umbral, nós temos uma vida semelhante à nossa vida, mas mais piorada por conta do atraso espiritual dos nossos irmãos que lá estão. E esse atraso espiritual, a doutrina espírita nos fala de uma maneira muito clara, ele é provisório.
Ninguém fica no reino de Deus, ninguém fica parado, nem por vontade própria. Nós ficamos parados. O nosso destino é a movimentação e a movimentação para o alto. Então, não há inércia no plano espiritual. Pois bem, a Egorina, ela trouxe no livro Cidade do Além, ela trouxe uma mostra para nós muito clara de como é que funcionam esses níveis espirituais. Então, ela traz que o sistema Terra é composto de 7 esferas, uma esfera dentro da outra. A primeira esfera é chamada de abismo, e nessa esfera habitam espíritos deliberadamente voltados para a prática do mal, desde os primórdios da evolução aqui no planeta. Esses espíritos são espíritos que escolheram o caminho do mal e lá estão. Obviamente, como nós já dissemos, essa permanência deles não é uma permanência eterna. Em um tempo, eles vão ter que sair e tomar a caminhada evolutiva em direção ao bem. Porque, como disse Jesus, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. E, quando colocou também na parábola do filho pródigo, por mais equívocos que nós cometamos, todos eles são equívocos passíveis de remissão ou de redenção. Então, essa esfera seria umbral? Não, ainda não é umbral. Umbral já é uma esfera de mais elite. Então, essa primeira esfera é chamada abismo. Do livro? Ah, é Cidade do Além. Egorina. Esses livros todos, gente, olha para vocês verem que beleza. Esses livros todos estão na internet, os livros do Chico Xavier e algumas obras clássicas da doutrina espírita, eles estão na internet gratuitamente para a gente ler. Quem quiser ler um livro do Emmanuel, um livro do André Luiz, esses autores que o Chico psicografou, está lá tudo de graça na internet. Então é maravilhoso isso. E é preciso que nós aproveitemos isso para nos ilustrarmos a respeito das verdades espirituais. Mas mais do que nos ilustrarmos a respeito das verdades espirituais, é preciso que nós coloquemos as verdades espirituais em nossas vidas. E Jesus foi claro. Ele disse assim: cuidai primeiro do reino de Deus e de sua justiça, que o mais virá por acréscimo. E nós, infelizmente, seduzidos pela aparência do mundo, nós queremos cuidar primeiro das coisas do mundo, para depois, quando eu aposentar, quando no mês que vem, etc. e tal, e outras desculpas, nós cuidarmos das coisas do Espírito. Mas nós, todos aqui que estamos, sabemos que a nossa vida está por um fio de navalha. Na mesma hora que nós estamos aqui, bem felizes, que estamos fazendo uma coisa que nós gostamos, saímos da nossa casa, dia do jogo da academia, e estamos aqui para ouvir a palestra, né? Mas nós não sabemos se nós vamos chegar em casa. É claro que também nós não vamos ficar preocupados com isso, especialmente se nós estivermos nos esforçando para o cumprimento da fala de Jesus, que é a busca do reino de Deus. Porque nós, ao chegarmos no plano espiritual, não vão nos perguntar: olha, o que você foi lá na Terra?
Não vão nos perguntar que religião que nós tínhamos, que partido político que nós professávamos. Não. Se nós éramos cruzeirenses ou atleticanos, nada disso. O que vai ser perguntado para nós é o seguinte: o que vocês fizeram com a oportunidade que foi concedida para vocês? E especialmente nesse segundo livro da série, Os Mensageiros, o André Luiz narra a tragédia de muitos espíritos que saíram do nosso lar para cumprirem missões aqui, no caso, missões relacionadas à mediunidade, e esses companheiros fracassaram. E lá no plano espiritual, eles são recebidos com todo respeito, com todo carinho, né? Tomam conhecimento das trapalhadas, né? Porque, gente, antigamente, quando a gente trazia alguns conceitos espíritas, era meio difícil para as pessoas entenderem, né? Quando a gente falava, olha, você vai chegar lá, você vai ter acesso às suas vidas anteriores, as pessoas falavam, como é que pode ser uma coisa dessa? A gente espírita já sabia, né? Mas a maioria das pessoas tinha muita dificuldade. Mas tudo que nós fazemos aqui, encarnados ou desencarnados, é registrado no plano espiritual e em nós próprios. Então, quando nós chegamos no plano espiritual, nós chegamos com uma carta aberta, absolutamente transparente. Mas é para todo mundo? É claro que não, né? Não é todo mundo lá que vai olhar para mim e falar assim, olha, aquele ali, ele foi isso, isso, isso. Não. Somente os espíritos que estão numa condição mais superior é que vão nos conhecer aprofundadamente. Agora, tem os outros também que utilizam aparelhos. Às vezes, um espírito de mais elevada hierarquia quer conhecer, por exemplo, eu estou lá no plano espiritual, quer me conhecer mais, mas ele não tem tempo para isso. Tem um aparelhinho lá chamado psicoscópio, que a gente imagina que é como um estetoscópio nosso para olhar o nosso coração. Esse aqui é isso, etc. Então, não há como nós nos escondermos dos nossos superiores ao chegarmos ao plano espiritual. Então, nós estávamos falando a propósito da concretude do plano espiritual. Então, tem uma fala lá nos livros do André Luiz, que ele diz o seguinte, que o espírito que pisa o chão lá do plano espiritual, ele é como um encarnado que pisa o chão aqui do planeta. Mas vocês devem estar perguntando assim, escuta, mas e as outras esferas? Então nós vamos chegar nas outras esferas. Pois bem, então a segunda esfera, imagine uma bola dentro de outra bola, dentro de outra bola. A segunda esfera, ela é chamada de trevas. Ela é inclusive citada pelo André Luiz. Mas essas duas esferas, elas são esferas espirituais e estão abaixo da crosta terrestre. A terceira esfera é o nosso planeta maravilhoso, o nosso planeta azul. Depois do planeta azul, vem a quarta esfera, que é o umbral, que começa na crosta e vai até 50 quilômetros ou mais acima da superfície do planeta. E a colônia Nosso Lar, ela está exatamente tangenciando, segundo a Igorina, ela está tangenciando a linha limite entre essa quarta esfera e entre a esfera seguinte. Pois bem, então é essa descrição dessa esfera que está após a crosta terrestre, até 50 quilômetros, é que é objeto da descrição do André Luiz em toda a sua série. Pois bem, agora eu vou pegar uma colinha aqui para eu pegar o nome das outras esferas, gente. Essas esferas, depois da Terra, Sim. tem alguma característica de relevo, alguma coisa? Total, muito boa. Ela tem montanhas, ela tem vales, ela tem paisagens agrestes, ela tem charcos. Então, abaixo dessa, tem duas orelhas.
Esse é o nosso plano. Tem. A das trevas, no caso, é umbral. Não, a das trevas não é umbral ainda não. A das trevas está para baixo da terra. Para baixo. É. A Terra, ela tem um diâmetro, me parece que de 12 mil quilômetros. É um diâmetro, é. Ela tem um raio de 6 mil quilômetros. Então, dá para caber esfera ali para arrastar de trator. Então, mas tem duas esferas espirituais abaixo da crosta terrestre. Depois tem a crosta, depois tem o umbral, que vai 50 quilômetros acima da nossa crosta. Eu estou falando isso porque a cidade Nosso Lar está localizada a 50 quilômetros de altura, na cidade do Rio de Janeiro. Depois do umbral, agora, essa região que nós descrevemos, que o André Luiz descreve, é exatamente essa região do umbral, que começa na Terra e vai até 50 quilômetros acima da superfície da Terra. Tem tudo lá. Eu já fui num lugar aí que eu não sei. Mas é bem possível que a senhora tenha ido, porque nós, espíritos encarnados... Eu não fui não, assim, lugar. Não, mas veja bem, esses lugares... Como é que é o nome da senhora? Mirtes. Ô, dona Mirtes, esses lugares que nós descrevemos não são as colônias espirituais ainda. Porque as colônias espirituais, elas estão encravadas nessa região. Vamos fazer uma analogia com Dubai. Dubai é uma cidade altamente moderna que está no meio de um deserto. Então, uma colônia espiritual é mais ou menos nessa condição. É como se fosse um oásis naquela região espiritual, muito rude, muito inóspita, tipo algumas regiões aqui do planeta. Por exemplo, quando a gente vai numa floresta que foi devastada, que foi queimada, a gente vê um ambiente assim muito complicado à nossa vista. Tem regiões lá no plano espiritual, ou a maioria dessas regiões é assim. Agora, é óbvio que quando vai subindo mais, o panorama com certeza vai melhorando. Mas eu já vi. Muito escuro, muita montanha, mas é escuro, nunca escuro. É isso mesmo. O André Luiz, isso é mostrado de uma maneira muito fiel no filme. Quem viu o filme Nosso Lar, viu aquela paisagem toda cinzenta, toda escura. Exatamente. Porque a maioria de nós, encarnados, nós não temos condição de, nos nossos sonhos, que não são sonhos, são viagens mesmo, quando nós saímos do corpo, mas nós só temos condição espiritual para ir nessas regiões. Então a senhora se lembra, mas, por exemplo, a maioria de nós não lembra. Não estou vendo. Pois é. Igual os ombóides também, fica nessa situação. Pois é. Só que fica um pouquinho de panorama horrível. É assim mesmo. Isso aí que a senhora está descrevendo, com certeza é o umbral. Depois do umbral, nós temos a esfera da arte, cultura e ciência, que é a quinta esfera. Depois nós temos a esfera do amor fraterno universal, e cada vez que eu estou falando, é habitada por espíritos mais elevados. Até que nós vemos a última esfera, as diretrizes do planeta. Nessa esfera está Jesus e a sua equipe espiritual governando o planeta Terra. O Emmanuel traz isso para nós, a governança de Jesus no nosso planeta, no livro A Caminho da Luz, psicografia também do nosso Chico. Pois bem, voltando aqui, eu coloquei assim muita ênfase nessa questão da concretude, para nós não pensarmos que o mundo espiritual é algo assim muito diáfano,
muito difuso. Não. O mundo espiritual, para o espírito, é algo muito concreto. Inclusive, uma reunião como essa nossa aqui, ela é retratada pelo André Luiz muitas vezes em muitos livros da série. Ela é retratada, um mentor espiritual, que não é o caso, né, gente? Um mentor espiritual falando para uma plateia de espíritos desencarnados e também para alguns espíritos encarnados, que são chamados ou são convocados ou são convidados para participar dessas reuniões, onde mentores das altas esferas, essas esferas superiores que nós colocamos, eles descem, inclusive eles precisam de recursos mediúnicos. Veja bem, nós estamos numa reunião no plano espiritual e é preciso de recursos mediúnicos para aquele mentor que foi escalado para trazer aquelas informações, ele se materialize. Não é muito interessante, gente? E assim, algo que para nós, por exemplo, num primeiro momento, fica assim até meio inverossímil, né? É claro que para nós é muito verossímil, é muito verdadeiro, porque nós lá na nossa casa, coordenamos um grupo de estudos do êxito. E eu falo com o pessoal, gente, isso aqui não é ficção, não. Isso aqui é verdadeiro. O André Luiz está retratando para nós coisas acontecidas com ele, coisas concretas. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos de nos compenetrar da necessidade nossa de fazer justiça ao patrimônio que nós estamos tendo acesso, que é a doutrina espírita. Agora nós vamos falar das colônias espirituais. As colônias espirituais são cidades no plano espiritual. Os espíritos que criam as cidades espirituais ou que têm um projeto das cidades espirituais, eles certamente recebem a cidade pronta lá. Porque o André Luiz não dá notícia, pelo menos até onde eu li na obra dele, ele não dá notícia do método construtivo das cidades espirituais. Ele só fala que nosso lar, por exemplo, foi construído na metade do século XVI por nobres portugueses que desencarnaram aqui no Brasil. Só isso. Não nos informa como. E fala que esses nobres portugueses, receberam um terreno do tipo que a dona Mirtes colocou, e nesse terreno foi edificada a cidade espiritual do nosso lar. Pois bem, os equipamentos das colônias espirituais, eles são muito semelhantes aos equipamentos da Terra. Mas eu tenho que dizer que a Terra, os equipamentos da Terra, que são muito semelhantes aos equipamentos do plano espiritual. E nós podemos dizer que, tecnologicamente, nós estamos muito, muito atrasados relativamente, por exemplo, à colônia Nosso Lar. Estamos muito atrasados tecnologicamente. Mas a gente pensa, podemos até afirmar, que no mundo de regeneração, nós teremos equipamentos muito semelhantes tecnologicamente ao que Nosso Lar era há 70 e tantos anos atrás. Então, nós teremos cidades, nós teremos culturas, indústrias muito voltadas para o bem comum. Porque aqui na Terra, os equipamentos que nós temos na Terra, antes de serem voltados para o bem comum, por força mesmo da lei de progresso, eles atendem aos interesses dos inventores, das indústrias. Mas lá, no plano espiritual, nas colônias mais elevadas, não é assim que funciona. Tudo é um bem comum. Tudo é um bem comum. Pois bem, lá nas colônias espirituais existem sistemas de transporte,
existem sistemas de produção, existem indústrias, educandários, templos religiosos, teatros. Então é muito bacana, muito bonito a gente imaginar que nós estamos vivendo aqui na Terra um certo tipo de vida e que esse tipo de vida que nós estamos vivendo aqui, ele vai se prolongar no plano espiritual. Então lá nós não vamos ser estrangeiros, nós estamos chegando aqui e não estamos sabendo nada disso, não. Nós vamos ser espíritos que vamos chegar lá e já, vamos dizer assim, trabalhar com todos os recursos que essa cidade oferece, porque nós já temos memória de termos vivido aqui e também termos vivido em encarnações anteriores nessas colônias, e é uma das provas, né, que a gente fala da reencarnação, que é a seguinte: se nós tivéssemos uma vida só, quando nós chegássemos aqui no planeta, nós encontraríamos o planeta de um mesmo jeito. Porque não haveria progressão, porque eu estou chegando aqui agora. Então, eu tenho que trabalhar com o que está aqui agora. Como eu não vou voltar mais com a experiência que eu adquiri aqui, então, quem chegar aqui vai chegar do mesmo jeito que eu cheguei. E é um raciocínio muito lógico e muito claro a favor das vidas sucessivas. Então, nós saímos daqui, estamos aqui numa família, mais adiante nós vamos falar isso, e possivelmente, certamente, aqueles de nós que dedicarmos amor à nossa família, nós vamos encontrar os nossos familiares que nos antecederam. Agora, muitos de nós estamos na família sem amor. É possível, então, que a gente vá buscar aquela família no plano espiritual que é afinizada conosco. Mas aquela família com quem nós vivemos aqui na Terra, possivelmente, pelo fato de nós não termos construído relações afetivas fortes, nós não vamos encontrá-la mais. Mas a obra Nosso Lar mostra que as famílias se perpetuam, porque a doutrina espírita já nos falava isso de uma maneira muito clara, que as famílias, elas seguem adiante. Não só as famílias. Às vezes, nós estamos num bairro e muitos de nós talvez não tenham feito essa pergunta. Por que eu estou morando aqui no Santa Terezinha, por exemplo, e não estou morando lá no Jaraguá, não estou morando lá na Vila da Serra, nessa cidade? É porque ali é um grupo de espíritos que estão possivelmente ou certamente vivendo ou trabalhando em comum muitas vidas atrás. E é maravilhoso isso. Então nós vamos olhar esse vizinho que não nos agrada muito, pensar assim, não, eu vou me reajustar com esse vizinho, eu vou me encontrar com ele em vidas seguintes aí. Bom, as colônias espirituais, dentro dessa visão que nós estamos trazendo, que o André Luiz nos traz, elas existem aos milhões em torno do planeta. E é muito o espírito, esqueci o nome dele, mas eu vou lembrar. Ele, no livro Os Mensageiros, ele faz uma pergunta para o Alfredo, que é o responsável pela colônia espírita, pelo posto de socorro Campo da Paz. Ele pede notícias da guerra. E aí ele fala que ele esteve em contato com espíritos do mesmo nível dele ou mais avançados que deram notícia da guerra, dizendo que eles estavam mandando para cá espíritos para fazerem frente à alta demanda que a guerra estava trazendo para as colônias espirituais. Então o Alfredo diz para ele que as colônias da Europa, as colônias espirituais, as cidades espirituais da Europa, elas não estavam, eles estavam mandando metade dos desencarnados para as colônias aqui da América do Sul. E o André Luiz estranha, fala, mas não seria mais interessante eles ficarem lá?
Aí ele fala assim, não, se eles ficassem lá, a situação deles ia ficar mais complicada ainda. Então, eles estão sendo distribuídos pelas colônias aqui da América do Sul. E nosso lar, inclusive, recebeu espíritos desencarnados na Segunda Guerra lá na Europa. E o Aniceto, o mentor espiritual. O Aniceto, então, faz uma outra pergunta para ele, muito interessante, e diz assim, mas e o problema da língua? Como é que se resolve? Aí o Alfredo fala assim, olha, nós só fornecemos material e pessoal de serviço. E eles lá da Europa mandam para cada grupo de 80 espíritos, eles mandam um espírito que vai ser, digamos assim, ele vai ser o tradutor, né? Exatamente. Ele vai ser o intérprete, muito bem colocado. Ele vai ser o intérprete. Então vejam a organização do plano espiritual, das colônias espirituais, tipo as colônias do nosso lar. E qual é a finalidade dessas colônias? É acolher espíritos, abrigar espíritos e preparar os espíritos para a encarnação que se avizinha e certamente para as encarnações seguintes. Então, tal qual nós somos recebidos aqui por tios, por irmãos, por pais, avós, nós também somos recebidos no plano espiritual. Então, essa informação para nós espíritas também não é uma informação nova, a gente já sabia disso. Mas para os não espíritas, isso é uma informação altamente consoladora. Eu tinha um amor muito grande pela minha mãe, a minha mãe se foi, e eu penso assim, se a minha mãe não tiver encarnada, ela vai me receber. E recebe. Então é maravilhoso. Essa obra do André Luiz, ela é extraordinária, porque ela abre para nós espíritas perspectivas de conhecimento maiores do que a gente já tinha, e para os não espíritas, ela abre perspectivas altamente consoladoras e esclarecedoras. E não é só nesse aspecto, não. Não é só nesse aspecto. Mas nós vamos passar logo aqui para a colônia Nosso Lar. Ela está situada no Rio de Janeiro, como nós colocamos sobre a cidade do Rio de Janeiro, a 50 quilômetros de altura. Então, muitos de nós pensavam assim, eu quando desencarnar, eu quero ir para Nosso Lar. Não, dificilmente nós iremos para Nosso Lar. Nós vamos para colônias espirituais aqui de Minas Gerais, pessoal lá do Pará, do Norte, colônias espirituais de lá. Por quê? É porque aqui é que estão nossas afinidades. E nós vamos para colônias espirituais que vão nos abrigar numa condição de afinidade. Nosso lar é administrado por um governador e ele tem 6 ministérios. Esses ministérios, cada ministério é administrado por 12 ministros. Então, ao contrário aqui da Terra, que nós temos eleições para escolher o nosso presidente, os nossos governadores, vereadores, etc., lá não. Lá, os administradores, o governador, esses 72 ministros, eles são escolhidos pelo mérito deles e pelo desejo deles de servir aos irmãos espirituais que estão numa condição de serem acolhidos, de serem ajudados. Então lá o critério de escolha é critério de mérito, e não como aqui, que nós temos os nossos líderes que às vezes são carismáticos e nos arrastam, nos levam a enganos e prejudica populações inteiras. Lá não. Lá as escolhas são do alto para que esses espíritos que são ligados ao propósito fraterno de fazer o bem, eles exerçam esse direito deles ou esse propósito deles. A colônia, ela apresenta aspectos muito interessantes relativamente à alimentação. Nós pensamos que quando a gente chegar lá em cima, como é que vai ser lá?
Então, o André Luiz mostra que lá nós continuamos com algumas funções que nós temos aqui alteradas. Mas lá em nosso lar, quem viu o filme, né, quem leu o livro, vê lá que o pessoal até se revoltou porque eles estavam com consumo de carne e o governador entendeu que eles não deveriam comer carne mais, e aí carne do mundo espiritual, né, gente? Porque eu coloquei para vocês a concretude que é a vida nessas esferas espirituais ou nessa esfera específica do umbral. Pois bem, o governador, então, chama espíritos de lá de instâncias mais altas, fazem palestras, e o pessoal não aceitou, especialmente o pessoal da ciência, e aí o governador, então, impôs, cortou, e os alimentos são alimentos fluídicos, que, para o pessoal que trabalha em serviços que demandam consumo maior de energia, mais concentrados. Para o pessoal que não trabalha nessas áreas, menos concentrados. Mas são alimentos que nós, frutas são servidas, mostra, o André Luiz descreve uma refeição lá na casa da Dona Laura, são servidas frutas. Então, existe a função nutritiva lá no plano espiritual, obviamente, diferente da nossa. Transporte. As obras do André Luiz, especialmente nos Mensageiros, ele relata, nosso lar também relata, resgate feito pelos espíritos com carruagens, tipo diligências, que são puxadas por cavalos. Nesse mesmo livro, no outro livro, Os Mensageiros, o Alfredo oferece para o Aniceto um veículo para ele ir até determinada região lá do umbral, antes de ele seguir adiante a pé com o André Luiz e com o Vicente. E ele, então, isso é prometido para ele, para que ele fique dormindo lá, para na manhã seguinte ele ter esse apoio. Então, existe um serviço de transporte, existem estradas no plano espiritual, inclusive uma estrada que liga nosso lar à crosta terrestre. Então é algo assim muito semelhante à nossa Terra. Mas, volto a dizer, aqui nós somos a cópia, mal acabada. Lá é que é a matriz. Depois, existem hospitais, o filme mostra. Inclusive um palestrante que foi lá na nossa casa recentemente, nós até rimos muito. Ele diz assim, olha, se vocês tiverem um acidente e acordarem no hospital muito bonito, assim, podem ter uma ideia que vocês já não estão mais, vocês já desencarnaram. Então, se algum de vocês aqui tiver um acidente e chegar no plano espiritual, nossa, mas que hospital maravilhoso, pode saber, viu? Escuta, quando foi que eu desencarnei? Exatamente. É de enganar. Bom, a defesa. Existem defesas espirituais. E há um diálogo muito interessante no livro Os Mensageiros, que o André Luiz fica muito... Eu não sei se é nos Mensageiros ou em Nosso Lar. Me parece que é nos Mensageiros. O André Luiz chega em Campo da Paz, que é um posto de socorro, e ele vê um castelo muito bem construído e vê um fosso, tipo um castelo medieval, que eles suspendiam aquela ponte levadiça e depois, quando vinha um visitante, abaixavam a ponte para se defenderem. E esse fosso corria um rio ali, como se fosse um castelo medieval, no mesmo molde de um castelo medieval. Pois bem, então existem defesas no plano espiritual. E aí, o André Luiz, muito assim, curioso, pergunta assim, escuta, mas essas defesas são ativadas? Ele fala, como não? As defesas são ativadas sim. Nós não atacamos, mas nós precisamos defender as obras do bem. E o André Luiz descreve muito poeticamente que existia no mastro, bem no alto lá de um mastro, uma bandeira branca
tremulando, simbolizando a paz. E aí, no livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz descreve um ataque que a colônia estava sofrendo e era preciso disparar petardos naqueles espíritos. E ele pergunta então, André Luiz, se os espíritos morriam. Falou, primeiro que não tem morte. Mesmo nós encarnados, quando nós morremos, nós não morremos não, nós vivemos mais plenamente. Então não existe morte. Eles têm uma morte, digamos assim, provisória, como a nossa aqui, depois eles se recuperam. Mas nós não permitimos que eles atrapalhem o nosso trabalho de promover esse tipo de assistência que nós damos. Depois tem a questão do bônus hora. E essa questão do bônus hora, ela nos traz reflexões muito importantes. Aqui na Terra, nesse momento, nós somos professores, donas de casa, cantores, né? Alguns em nível profissional, professores, engenheiros, donas de casa, pedreiros. Então, lá no plano espiritual, também existem essas profissões. E esses trabalhadores lá, eles trabalham por amor. E é preciso que aqui na Terra nós já comecemos a treinar o nosso trabalho por amor. Porque vocês vejam bem, imaginem que eu seja um professor. Nós temos aqui a Darlene, que é uma professora. E nós sabemos que os professores eles deviam ganhar 10 vezes mais. Porque uma nação desenvolvida, ela precisa de dar todo o suporte para a educação. Todo. Mas nós aqui, governados por políticos como nós, atrasados, nós pensamos assim, se eu investir em educação ou trabalhar pela educação, daqui a pouco eu não vou ser nem varredor de rua. E eu quero ser deputado federal, de vereador, eu quero ser deputado federal, quero ser senador, quero ser presidente. Então, eu não vou trabalhar pela educação do povo. Porque se eu fizer isso, o pessoal não vai votar em mim. Eu vou ter dificuldade para me eleger. Bom, só que lá no plano espiritual é preciso que nós comecemos a trabalhar com amor aqui para nós continuarmos no plano espiritual. É muito importante, mesmo que nós reconheçamos que nós estamos sendo mal pagos, maltratados pelos nossos patrões, mas nós vamos fazer assim, olha, eu vou dar o melhor de mim, enquanto eu estiver responsável por essa tarefa. E ouvimos uma companheira nos dizer, eu não li o livro, que no livro Voltei, do irmão Jacó, o irmão Jacó foi um dirigente espírita de altíssimo nível, foi inclusive presidente da FEB, a Federação Espírita Brasileira. E o parque editorial da FEB foi construído por iniciativa e financiamento dele. Então foi um espírita muito atuante. E ele, no desencarne, ele foi atendido, foi resgatado junto com uma professora. E essa professora, me parece que tinha uma classe de 42 alunos. E essa professora foi recebida lá no plano espiritual com a maior festa. Por quê? Porque ela tinha, com aquelas 42 crianças, ou com aquelas 42 crianças que passaram de ano a ano pela sala dela, ela investia todo o amor nessas crianças. Então chegou no plano espiritual e foi recebida com a maior festa. E o irmão Jacó, que tinha sido presidente da FEB, tinha trabalhado, um palestrante de alto nível, foi bem recebido, mas não como essa professora anônima que se dedicou com amor a essas crianças. Então, é preciso que nós, fazendo o que nós fizermos,
um arroz com feijão gostoso, uma estrada, uma parede, uma apresentação musical, uma palestra. É preciso que nós coloquemos amor. E é pelo amor que nós vamos usufruir ou nos apropriar dos bens espirituais que aquela prática vai nos oferecer. Muito bem. Então, continuando. O André Luiz, ele nos mostra, como nós falamos, a existência dos dois planos espirituais. O plano de cá e o plano de lá. Nós, os espíritas, já usávamos esse conhecimento, mas os não espíritas não usavam e tiveram essa informação. E qual que é a importância de nós sabermos da existência dos dois planos? É porque os dois planos interagem. Os espíritos desencarnados interagem conosco, espíritos encarnados, e os espíritos encarnados interagimos com os nossos companheiros espirituais. E isso vai nos colocar, como espíritas, numa condição muito favorável. Porque o Kardec pergunta para os espíritos na questão 459, se os espíritos influenciam a nossa vida. E os espíritos respondem para o Kardec, muito mais do que vocês imaginam. De ordinário são eles que vos dirigem. E qual que é a direção? Quem que dá a direção para que os espíritos nos dirijam? Nós. Os nossos pensamentos, as nossas emoções é que vão sinalizar para os espíritos para qual direção eles vão nos empurrar. Se para a direção do bem ou se para a direção do equívoco. Então, esse conhecimento da existência dos dois mundos é muito importante e interessante para nós. E aqui a gente lembra também a fala de Jesus, quando Jesus fala que tudo que nós ligarmos na terra, no céu será ligado. E tudo que nós desligarmos na terra, no céu será desligado. Aqueles de nós que gostamos, como André Luiz, né, de um alcoólico, de uma bebida condimentada, de uma picanha muito engordurada, nós vamos ter problema quando chegar lá, porque lá não vai ter isso não, gente. Lá nós vamos ter outro tipo de alimentação. Então é preciso que nós nos desliguemos dessas coisas. Agora, é óbvio que não é algo impositivo, que tem que ser amanhã, não. Mas nós precisamos de refletir. Porque o André Luiz coloca, quando ele fala do umbral, que nós vamos para o umbral porque nós não cuidamos de criar condições espirituais melhores enquanto nós estávamos encarnados. Então é preciso que nós, com todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, de nós cuidarmos para que a gente vá se desapegando das coisas que vão nos trazer problema. Ah, mas eu amo a minha mulher. Será amor ou será apego? Eu não vou poder levar a minha mulher comigo, nem vou saber se eu vou me encontrar com a minha mulher lá no plano espiritual, pelo menos como eu gostaria. Então, é preciso que nós vivamos com as pessoas, demos o melhor para as pessoas que estiverem conosco, mas nunca pensando em posse, nunca pensando que nós não vamos poder viver sem essa pessoa, porque ela vai poder viver sem nós e nós também vamos poder viver sem ela. E o André Luiz mostra isso quando ele chega lá no plano espiritual, muito apegado à esposa e aos filhos, e ele vê que a coisa não é por aí. Nós vamos aqui, que o nosso tempo já está muito curto, trazer algumas reflexões a propósito da Dona Laura. A Dona Laura é uma personagem muito importante, porque em nosso lar, Elano, Jaqueline, é só mais 5 minutos? Tá. 5 minutos, pois é. A Dona Laura é uma personagem muito importante do nosso lar, e ela dá notícia de que
o marido dela veio para o plano espiritual antes dela, chegou aqui, trabalhou muito, conseguiu uma casa no plano espiritual. Olha que coisa interessante, gente. É claro que a casa não era deles, né? Mas a casa estava à disposição dele. E eles conseguiram essa casa com a bagatela de 30 mil horas, bônus horas trabalhadas. E ela estava com o Lísias, que era filho, e mais 2 filhas. E ela adotou o André Luiz lá por um período na casa dela. Então, vocês vejam bem que a família dela foi para o plano espiritual e ela, quando ela estava lá em nosso lar, o marido dela tinha ido antes para a Terra, já tinha encarnado. E uma coisa muito interessante que o André Luiz nos mostra é que antes da reencarnação dela, do marido que foi primeiro, e dela, eles pediram para conhecer o passado deles. Aí o ministro falou com eles que sim, mas que era preciso que eles estudassem 2 anos os registros espirituais, as informações, como se sacasse uma ficha, um arquivo de computador, né? E aí, a vida assim, fez isso, fez aquilo e tal. Para depois desses 2 anos, eles tiveram acesso a 300 anos de vida, de participação emocional nas vidas anteriores deles. Então, é preciso que nós percamos essa curiosidade de saber quem é que nós somos. Eu queria saber quem que eu fui, que eu fiz. Bom, isso aí, muita coisa a gente sabe, né? Pelas tendências que nós temos e pelo nosso horizonte mental e emocional. Nós sabemos quem é que nós fomos ou temos uma ideia aproximada, mas devemos perder essa curiosidade de ficar sabendo muitas coisas do nosso passado, porque nós podemos ter informações assim muito impactantes. Pois bem, nesses 2 minutos que nos restam, nós queremos só afirmar, né, a importância da obra Nosso Lar para a humanidade. E nessa altura, se em 2010 havia uma projeção de 12 milhões de pessoas que tiveram acesso ao livro, 4 milhões que tinham visto o filme, é bem possível que esses números cresceram muito em todas as partes do mundo, né? E que trazendo de uma maneira muito clara como é a vida no plano espiritual. E quanto mais nós fizermos reflexões a respeito dessa obra e de outras obras espíritas, nós vamos ter uma condição muito boa de aproveitarmos essa bênção maravilhosa que é a nossa encarnação, num período muito próximo à mudança de nível da humanidade, do planeta. Porque, como nós colocamos aqui, em 2057, o Emmanuel nos afirma, e nós podemos acreditar de uma maneira muito firme na fala do Emmanuel, especialmente através do Chico Xavier, médium da maior honradez, nós realmente vamos estar lá. E, como eu coloquei anteriormente, muitos de nós estaremos ainda encarnados e devemos aproveitar esse momento para aproveitar tudo de bom que o planeta nos oferece para nós evoluirmos, crescermos e chegarmos lá em cima com a nossa bagagem acrescentada de algumas possibilidades evolutivas, não possibilidades, de algumas certezas evolutivas. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram, ao Elano, a Jaqueline, a direção da casa, e foi muito prazeroso, muito honroso para mim estar aqui para trazer essas reflexões para vocês. Que Jesus nos acompanhe, nos ilumine e que essa semana transcorra na maior maravilha possível.
Agradecemos ao Antônio. Muito obrigado. Esperamos mais vezes aqui na nossa casa, não só no aniversário. Eu gostaria de lhe entregar um brinde, um cheque. Ele só pode ser descontado do plano espiritual. Já vou te Não fica de olho grande, não. Muito obrigado. Alano, meu querido, eu que agradeço a oportunidade. O cheque é todo seu. Muito obrigado, querido. Desconta lá em cima, tá? Com certeza. E nós vamos fazer. Alguns de vocês já devem ter tido notícias daquele poema do Manuel Bandeira, como ele diz, Irene no céu. Aí o poema é muito breve, diz assim: São Pedro, tem uma pessoa aí querendo entrar. Aí São Pedro pergunta: quem é? Aí eles falam: é a Irene, pode abrir. A Irene vai entrar. Tomara que seja assim. Obrigado. Nós agradecemos imensamente. Antes de nós passarmos para o coral, eu gostaria de saber se todos assinaram a lista que foi passada. Todos assinaram? Tem certeza? Todos assinaram? Então, nós vamos sortear um livro, é uma doação da nossa biblioteca, e todos os aniversários da biblioteca, ela nos presenteia com esse brinde. Você assinou, Antônio? Eu esqueci meu. Every morning you bring me small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossoms, oh, may you grow and grow, grow and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me, small and white, clean and bright. You look happy to meet me. Blossoms, oh, may you grow and grow, grow and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
as mentes se unirem no grande anel, com a força da paz, a luz do amor, que aquece as estrelas, virá nos iluminar. A vida é tão breve e há tanto por fazer, porque então matar e morrer, crianças da África, crianças da América, crianças da Ásia, Europa e Brasil, crianças da terra, herdarão a paz, crianças da África, crianças da América, crianças da Ásia, Europa e Brasil, crianças da terra, herdarão a paz. Herdarão a paz. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, todos somos filhos do mesmo Deus, juntos, pois caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometa meu Senhor, que a cada passo que eu der, e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Espíritos não há luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida, ilumina além da morte. Se buscas no Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. É uma fonte generosa
de compreensão compassiva, derramando a toda parte o consolo de água viva. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus.